Boker Tov, Shalom a todos, muito bom dia, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu estou bem. Então hoje nós vamos entrar na Mishnah 15 do capítulo 1 do Pirkei Avot, tá? Mediante este livraço, a ética do Sinai, tá? Pirkei Avot é a ética dos pais, este livro é a ética do Sinai, onde nós trazemos as máximas dos sábios da época da Mishnah, sem discussões, simplesmente as máximas deles. Quem acompanha o canal já sabe disso. Nós vamos ler então a Mishnah em hebraico, depois nós vamos traduzir. Vou ler bem devagar porque não é transliterado e eu não sou nenhuma expert. Então vamos lá. Capítulo 1 da Ética do Sinai, capítulo 1, Mishnah 15. Shammai Omer, Aseh Torat Ha-Kivah. אמור מעט, ועשה הרבה, והווי מקבל את הכל האדם בסבר פנים יפות. Algumas palavras eu já sei que vocês já reconhecem. Então nós vamos ler o que significa. Shammai diz: faz do teu estudo da Torá um hábito permanente. Fala pouco e faz muito, e acolhe todo homem com um semblante agradável. É sobre isto que Shammai diz na Mishnah 15 e que o senhor Irvin Bumim faz os comentários. Então agora, se vocês estão acompanhando o canal, perceberam que nós chegamos numa Mishnah, numa máxima de Shammai, né? Nós falamos de Hillel e exaltamos bastante Hillel, eu gosto muito. E sabemos também, quem acompanha o Talmud, que dentre essas duas escolas, porque eles estudavam juntos e discordavam muito, eles tinham duas academias, tá? Shammai uma e Hillel outra. E nessas discussões e tudo mais, eles abordavam os mesmos temas. Então nós vamos ver algumas coisas, isso com relação também aos outros sábios, falando sobre o mesmo assunto daquela visão, daquela maneira, daquele sábio. Então nós chegamos aqui, sabemos que Hillel foi escolhido entre as duas academias, é o mais utilizado, é o mais falado, ele ficou mais famoso, vamos dizer assim, né? Famoso não porque os dois ficaram. E nós vamos pegar o nosso Talmud essencial e vamos ver ali naquela grade que eu mostrei para vocês na playlist do Talmud, tá? Que eles estão juntos aqui, ó. Nós estamos na época, ó, dos Zugot. Aqui, olha só, ali. Vamos deixar arrumar bem aqui essa câmera, ó. Hillel, Shammai. Então que época? 20, 30 da Era Comum. Período herodiano, ascensão do Império Romano no Oriente, Imperador Augusto. Por que eu li isso? Porque é importante, a gente fica perdido. Eu não sei o Talmud. Não, o Talmud ninguém sabe, mas aqui nós temos o manual de entender o que lá está. Então, mas quando que foi Hillel? Quando que foi Shammai? Então aqui está explicadinho. Então, se você não sabia, assim como eu não sabia uma vez na vida, agora nós já sabemos. Então, uma água, todos aí, se estão tomando alguma coisa, vamos aprender mais uma expressão. Se você está no vídeo agora e pode dar um pausezinho aí, por favor, pegue alguma coisa para você tomar, porque nós vamos fazer juntos dessa vez, como se nós estivéssemos juntos. Então, nós vamos fazer. Dá um pause e vai lá e busca uma aguinha, um café, alguma coisa que seja sheakol, para a gente ficar no mesmo nível. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol nihyat bidvaro. Eu tomei. Mas se você estivesse aqui na minha frente, eu poderia bater, né? Fazer um drink, fazer um tim-tim com você, dizendo lehaim. Nós nunca falamos lehaim. Lehaim é uma maneira de saudarmos, parecido com o tim-tim, tá? Para nós sabermos isso. Cada dia a gente vai aprendendo alguma coisa, né? A vida é assim, cada dia é um aprendizado novo e um teste, um mais difícil do que o outro. Vamos lá novamente. Shammai diz: faz do teu estudo da Torá um hábito permanente. Já vamos compreendendo aqui o que quer dizer a própria explicação do senhor Irvin Bumim, tá? Fala pouco e faz muito,
e acolhe todo homem com um semblante agradável. Então vamos começar a ler. Lembrando que nós já falamos sobre encher a sua casa de pessoas estudando, de receber muito bem as pessoas na nossa casa para o estudo da Torá, de ter um horário fixo para o estudo da Torá. Veja que nós falamos sobre isso com outros sábios. Por quê? Porque o Pirkei Avot, ele é direcionado para a ética mesmo. A ética, mesmo que seja sobre as leis, como formulá-las e como executá-las, é sempre muito ético, é muito filosófico, tá? A primeira afirmação de Shammai pode ser traduzida literalmente, tá? Faz da tua Torá algo permanente. Isso sugere uma interpretação. Aqui tem 2 pontos. Quando proferir uma decisão alárrica, uma decisão da lei, né? Shammai ensina: não se deve cometer equívocos, nem ser ambíguo. Isso é bom, né? Torne sua posição clara, sendo preciso e explícito. Fixe sua posição da Torá. Uma decisão alárrica no judaísmo é um Pesach Din. Aqui o verbo significa separar ou romper, tá? Quando uma decisão foi tomada, uma linha de demarcação foi feita entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido. O que ele quis dizer aqui? Que uma decisão alárrica no judaísmo é um Pesach Din. Por quê? Porque é uma separação. Aqui, quando você decide dentro da lei, você separa o certo do errado. Você separa o proibido do permitido. Então, precisa ser precisa e explícita e clara, tá? A decisão. A sua posição a respeito de assuntos da Torá deve ser duradoura e não deve ser alterada para se adequar à sua conveniência ou interesse pessoal. Você não pode ter um critério para si e outro para as demais pessoas. Sabe assim, por exemplo, olha só. A sua posição a respeito de assuntos da Torá deve ser duradoura, não deve ser alterada para se adequar à sua conveniência ou interesse pessoal. Por quê? Porque como é que você se posiciona perante a Torá? Você se posiciona dentro de casa de uma maneira, mas nas conveniências ou interesses pessoais você se modifica? Você ensina, você é um rabino, um judeu, que vamos elevar o nível aqui, porque eu sou só uma reles mortal aqui tentando passar para vocês o que eu venho aprendendo com relação a nós que não somos judeus e sim Benenor. E pessoas que têm interesse em ter essa conduta ética judaica que é preciosa. Então você está lá assistindo um youtuber, por exemplo, um rabino muito famoso, e ele fala muitas coisas, ele é maravilhoso, você está aprendendo muito com ele. Tá? Que bom, aprenda com ele, aprenda com ela, aprenda com quem quer que seja, mas aí você o encontra na rua, você encontra ele em alguns lugares, ele não respeita o Shabat, ele não faz as preces do dia, ele não é o que ele se mostra, ele não é o que ele ensina para você. Isto era algo que irritava Shammai. Shammai não era fofinho como Hillel, Shammai se irritava com isso, tá? Porque você precisa, para essa elevação e para você realmente estar servindo a Hashem e fazer jus aos seus ensinamentos, você precisa ser o que você ensina, né? Ou você precisa dizer, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Bom, você não pode ter um critério para si e outro para as demais pessoas. Não pode ser leniente quando se tratar de você e estrito quando for o próximo. Que seus padrões para a Torá sejam fixos e universais para todos. Nosso sistema solar, olha que legal, tem um ponto central em torno do qual tudo mais gira. Em sistemas formais, tais como a matemática ou a lógica, existem constantes e variáveis, né? Principalmente, né, obviamente, na matemática, né? E na física, porque a física precisa das equações matemáticas e trabalha muito com constantes, né? E variáveis também. Na vida também é preciso ter um centro fixo, um valor absoluto que permanece constante em relação ao qual tudo mais na vida é ajustado. No dia a dia, procuremos nós ser exatamente o que somos, conosco e com os outros. Se você é uma chata, um chato, uma pessoa muito rígida, né? Eu sou muito rígida.
muito incisiva, muito enérgica. Se você é assim, não tem como consertar isso, seja com os outros, mas seja consigo mesmo. Se observe, se corrija, tá? Seja assim. Torne a sua Torá o absoluto de sua vida. Essa parte aqui é fantástica para a gente entender o que é Torá. Como é que é torne a sua Torá? Então eu tenho a minha Torá, você tem a sua Torá. Nós vamos entender isso agora. Seja o que for que você faça durante a sua existência, sua carreira, escolaridade, lugar de moradia e escolha de cônjuge. Tudo deve ser feito depois de ter sido colocado na perspectiva correta à luz da Torá. Aqui eu vou novamente, veja que não é preciso muito interpretar e também dar os adendos e vamos compreendendo. É para isso que eu estudo e é para isso que eu estou aqui. Dentro do judaísmo, as escolas judaicas, melhor, as escolas judaicas não, as yeshivot, onde os meninos vão, a midrashá onde as meninas vão, isso começa muito cedo. O estudo da Torá começa dentro de casa, principalmente das famílias ortodoxas, tá? Então, todo esse estudo, e mais estudo, e mais estudo e compreensão, faz com que o judeu adolescente compreenda o que é melhor. É melhor você... por que é obrigatório casar entre judeus? Bom, eu vou casar com uma pessoa que é cristã, vai ser... Eu vou estar fazendo o Shema Israel e a pessoa vai estar rezando o Pai Nosso? Não pode. Então, antes de você casar, antes de você escolher a sua carreira, eles já estudam muito. Eles já têm isso determinado. O que dificulta no nosso caso de Bnei Noach, que a maioria das pessoas já tem a sua própria carreira, a maioria das pessoas já casou, tá? Você não, às vezes, o seu cônjuge não segue a mesma religião que você, não segue os mesmos preceitos que você. Às vezes a sua carreira não permite que você não trabalhe no Shabat, essas coisas. Então o Bnei Noach é um pouco mais difícil, mas por isso nós estamos aqui, por isso as pessoas que vão tendo filhos, hoje vão ter a oportunidade de fazer o mesmo com seus filhos. Você escolhe se quer ficar a vida inteira discutindo com seu marido, com sua esposa, ou se você já casa com alguém que se parece com aquilo que é o seu objetivo de vida, seja religiosa ou não. Então, vamos adiante. Tudo deve ser feito depois de ter sido colocado na perspectiva correta à luz da Torá. Sua carreira, por exemplo, ela permitirá que você observe o Shabat? Nós estamos falando de judeus, né? Seus estudos irão interferir com os estudos da Torá? Seu lugar de moradia será um bairro em que haja judeus? Fica perto de alguma sinagoga? Seu casamento, você será capaz de construir um lar leal aos valores judaicos? Somente após tais perguntas haverem sido respondidas satisfatoriamente é que a sua decisão deverá ser tomada. Então vamos trazer para a nossa vida aqui de Bnei Noach. Bom, quanto ao Shabat, nós podemos, se nós temos ali o nosso trabalho e não podemos faltar, nós podemos trabalhar. O que o Bnei Noach faz é o máximo que conseguir, porque nós não observamos os 39 trabalhos, as proibições, nós não observamos tudo, porque o Shabat está muito especificamente para o judeu, então nós fazemos o máximo que pudermos. Mas eu gostaria de fazer um pouco mais e tal. Desligue seu celular, una-se com a sua família, vão brincar, vão conversar, fazer joguinhos, estudar a Torá, fazer, já tem as guloseimas desse dia para comer, que já foi feita na sexta-feira, e assim por diante. Eu quero fazer mais, você vai aos poucos, desliga a televisão, né? Vai fazendo essas coisas assim. Isso, né? Agora, moradia. Você não comprou a casa ainda. Você não alugou ainda, você não decidiu se vai ficar naquela cidade. Então, o que você faz? Lembra que nós vimos uma Mishnah aqui sobre a vizinhança, sobre a importância do seu vizinho? O seu vizinho, iníquo, fique longe dele, né? Mas você tem a oportunidade de comprar aquela casa, de ir morar naquele lugar, antes poder perceber como é que é o entorno, aí você compra. Se você já está lá, como a maioria dos Bnei Noach já estão numa situação, fica mais difícil. Mas se você puder fazer isso antes, faça isso antes. Tem uma sinagoga perto?
Existem sinagogas para Bnei Noach. Existe uma comunidade perto? Ainda bem, deixa eu dar uma desligada aqui, ainda bem que hoje nós temos a internet. Então nós temos as sinagogas virtuais, nós temos as comunidades. Mas você pode fazer isso antes de se mudar, pode, então faça, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Os estudos, vai interferir nos estudos da Torá. Primeiro vem Hashem, depois vem o ser humano. Então não é não é a Torá que precisa se adaptar à sua vida, é você que precisa se adaptar à Torá. Somos nós que precisamos nos adaptar, não a Torá. Considere uma polia, essa é boa. Essa eu quero fazer até um short para nós entendermos. Polia, tá? Sabe aquelas polias, né? Nela, o fio se move em torno de uma roda que fica girando. Contudo, todo o dispositivo preserva a sua estabilidade mediante um gancho fixo numa estaca ou parede. Faça da Torá o seu ponto fixo e deixe que tudo mais gire em torno dela. Entende? A polia não funcionaria se não tivesse um eixo fixo, um gancho, uma coisa fixa. Né? A Torá é esse ponto fixo. O resto gira em torno dela. Não o contrário. Mais uma aguinha. Entenderam, né? Bênção, Lehaim. Chamai. Também podemos interpretar o ditado com ênfase em sua Torá. Isso é importante nós sabermos o que é a nossa Torá. Torne a sua Torá permanente. Permanente. Originalmente, a Torá é apresentada como propriedade do Todo-Poderoso e herança da congregação de Yaakov, não é? A abordagem pessoal da Torá pode ser, então, bem fria e impessoal. A pessoa dedica algum tempo ao estudo dela, mas depois que para de estudar, tanto ela como a Torá continuam iguais a antes. E aqui não vou nem terminar essa frase para dizer para vocês o seguinte. Sabe aquela pessoa que estuda e nada muda? Ela não muda. Ela não muda. Ela não muda para melhor, ela não muda para pior, não acontece nada com ela. Alguma coisa está errada aí. Quando nós estudamos, quando nós temos o objetivo de nos elevarmos, de aprendermos, isso não é só no sentido da Torá, não é só no sentido religioso, mas em tudo. Se nada mudou em nós, algo está errado, nós precisamos rever isso. Porque quando nós estamos estudando a Torá, quando nós estamos estudando a filosofia judaica, a ética, quando nós estamos estudando as leis, os costumes, as tradições, algo precisa modificar dentro de nós. Nós estamos conhecendo um pedacinho de Hashem, nós estamos levantando uma pontinha pequena do véu. Algo tem que mudar em nós, senão algo está errado. Bom, contudo, feliz o homem cujo deleite está na Torá do Eterno, e em sua Torá ele medita dia e noite. Existe outra abordagem da Torá. O estudante começa com a Torá do Eterno, né? A Torá é do Eterno, tá? Mas após nela mergulhar e se ter deixado capturar por sua verdade, ela se torna dele. A Torá pessoal do estudante. Vocês nunca ouviram alguma pessoa, principalmente estudioso judeu, o rabino, dizendo assim: nossa, ele tinha muita Torá. Fulano lá que faleceu de abençoada memória, ele tinha muita Torá. Entendem qual é essa Torá? Que ordem é essa? Que mandamento é esse? Que Torá é essa? Ela assume um caráter bastante pessoal à medida que penetra no mais profundo de sua consciência, enquanto ele se aprofunda criativamente na Torá e descobre novas introspecções e relações. A própria Torá adquire um novo aspecto. Ela se torna a sua Torá. Eu tenho muita Torá, esta é a minha Torá. Nossa, Shammai diz: faz da tua Torá algo permanente, definitivo. Transforme o legado do seu povo no seu credo pessoal e então ele será mesmo duradouro. Né? Quando você puder dizer: eu já absorvi, né? Não é aprendi tudo, que a gente não vai aprender tudo nunca. Eu já absorvi a Torá do Todo-Poderoso e eu já fiz a minha compreensão e continuo fazendo sem cessar.
eu vou estudando, assim como o Hashem nunca para, né? Porque se ele parar, nós também paramos e acabamos. Nunca para de criar, nunca, nunca, nunca. Nós não paramos de estudar. Então, quando ela já está como se fosse uma vestimenta em nós, ela está vestindo, ela está por dentro, ela está por tudo, então esta é a nossa Torá. Aí fica duradouro. É como aqueles hábitos bons que nós precisamos começar a fazer para criar que aquilo seja habitual mesmo. Então aqui nós já estamos incorporados, então aqui nós já temos a nossa Torá, então a nossa Torá é duradoura. Dei um pausezinho. Fala pouco e faz muito, olha só, fala pouco e faz muito. Vamos lá. Abraão, muita gente utiliza a Abraão para essa Mishnah, tá? Vocês vão ver em muitos lugares, se forem aprofundar, darem o exemplo de Abraão em várias situações da vida de Abraão. Fala pouco e faz muito. Abraão propicia a ilustração clássica deste dito. Ele diz a seus hóspedes: tomarei um pedaço de pão e sustentai o vosso coração. Nossa, isso é um barulho de uma cortina. Sustentai o vosso coração. Mas, na verdade, o que foi que ele fez? Não somente serviu pão, mas também leite e manteiga. E mais tarde, carne e tortas de trigo. Há muitas pessoas que fazem o inverso. Dizem muito, prometendo muitas coisas, mas de fato fazem muito pouco. Entende? Quando alguém chega na sua casa, você pode oferecer um pão, você pode oferecer uma refeição de Shabat, você pode oferecer, seja lá o que for, desde que você acolha muito bem aquelas pessoas. O que você talvez não possa fazer é acolher a pessoa e dizer: eu vou fazer uma refeição de Shabat e entregar uma bolachinha para ela. Esse é o menos, isso é uma metáfora. Abraão falou só num pedacinho de pão, não é? E aí o que foi que ele serviu? Um banquete. Então, às vezes uma pessoa te oferece, diz: olha, eu tenho condições de te ensinar algumas coisinhas assim que eu aprendi. E quando você vê, ela te entrega muitas coisas. Ela fala muito menos e ela faz muito mais. E nesse sentido, aqui é nesse sentido. Há outros que baseiam seu discurso num desempenho real, mas depois se vangloriam do que fizeram de modo desproporcional aos fatos reais. Essa é a pior, né? Nem foi tão bom assim e tá lá se vangloriando. Realmente, muitas pessoas parecem viver no mundo de verbalização, um universo de palavras, recontadas e repetidas para amigos e conhecidos. Um incidente trivial pode servir de fonte a uma enxurrada de palavras que percorrem 5 festas com coquetéis e 6 maratonas de conversações telefônicas. Ele estava nas telefônicas aqui. Desta forma, Shammai nos recorda que o mundo real ainda é o mundo dos feitos. A arena da realização ainda é o fazer. Daí que fala pouco e faz muito. Ai, tá muito bonita as suas palavras, mas você está fazendo isso? Tá, então você pode falar menos desde que esteja fazendo. Mesmo no campo do aprendizado, não pose de erudito apenas porque decorou alguns trechos da escritura. Diga pouco, considere que você estudou só um pouquinho e faça muito, que isso te estimule a obter muito mais. Este parágrafo aqui, eu vou ler novamente e já vou de antemão, porque eu gosto de comparar as coisas com o que me acontece na minha vida, porque como eu já disse, eu não os conheço e eu não posso falar da vida das pessoas, e sim da minha própria, e me usar como exemplo. Não sou nem uma coisa nem outra. Estou aqui na tentativa. Gosto de ler os livros, que esse é o objetivo do canal, é sempre ter um livro de apoio, onde na verdade o apoio sou eu, o livro é que é o ator principal. Eu é que apoio para poder ler e interpretar. E sim, eu interpreto como eu penso. Eu interpreto mediante os sábios, eu interpreto mediante o Talmud, o Midrash, e interpreto como eu mesma. Porque eu acredito no potencial de todos nós.
tá? Então, nós não vamos ficar repetindo uma vida inteira o que fulano disse. Nós vamos pegar o que fulano disse, seja ele quem for, vamos construir em cima disso, vamos tirar os nossos conceitos, porque nós somos todos, perante Hashem, iguais em potencial. Então, eu não decoro, né? Eu não decoro os versículos, eu não sei onde está. Eu leio, eu não tenho essa memória. Eu leio, eu estudo, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu já não me interessa saber em que versículo está, em que capítulo está. Então, é um desafio ensinar alguém alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas elas são bitoladas e elas são viciadas em que você precisa dizer a fonte. Eu, na minha ignorância, penso que a fonte deve ser dita assim. Quando você repete algo que está na fonte. Por isso eu tenho o livro sempre junto e digo exatamente onde está. Mas quando você aprende alguma coisa, você leu no capítulo tal, no versículo tal, você leu, estudou, isso levou anos. E aí você aprendeu algo. Este aprendeu é o produto do que você leu, do que você estudou e do que você interpretou. Então esse é um aprendizado seu. Você não é mais erudito nem menos erudito porque não decora os versículos. Ou porque não tem títulos. Títulos mesmo, diploma, faculdade, pós-mestrado, doutorado, ou títulos assim. Entende? Isso que eu estou falando é para incentivá-los. Não decora capítulo, não decora versículo, pega a Bíblia na mão e lê. Aprendeu alguma coisa daquele, não sabe onde está, mas aprendeu? Aprendeu. Porque nós precisamos servir ao próximo e dizer para ele as fontes de onde tiramos? Precisamos. Mas antes de nós servirmos ao próximo, nós temos que servir a quem? A Hashem. Hashem nos conhece. Então não pose de erudito só porque decorou meia dúzia de palavrinha. Tá? Não pose de erudito. Tá? Vou ler de novo, ó. Mesmo no campo do aprendizado, não pose de erudito apenas porque decorou alguns trechos da escritura. Diga pouco. Considere que você estudou só um pouquinho e faça muito, que isto te estimule a obter muito mais. Até porque nós sabemos muito pouco perto do tudo. Meu Deus, a gente nem sabe o que é o tudo. Agora vamos para o último subtítulo da partezinha, que diz: E acolhe todo homem com um semblante agradável. Deixa eu ver onde que está a minha... Aqui, ó. Aqui, quando diz aqui, e acolhe, é aqui, ó. Verreve mekabel et akol a Adam besever panim yafot. É isso, tá? Às vezes eu não vou dizendo o que é o em hebraico, e é essa parte, a última parte da Mishnah. A literatura talmúdica registra que Hillel era essencialmente paciente com todos, enquanto Shammai tinha pouca paciência com as pessoas. Sob esta luz, o presente ensinamento parece um pouco descaracterizado. No momento, está bem claro que a falta de paciência de Shammai não se devia à ausência de amor por seu próximo. Shammai também observava a regra de ama o teu semelhante. Portanto, ele ensinou, 2 pontos. E acolhe todo homem com um semblante agradável. A recepção inicial de Shammai era amistosa, tá? Inicial de Shammai. Seu desgosto pela ignorância e falta de bom senso era tão grande, contudo, que ele só conseguia conversar com pessoas com um certo nível de inteligência e estudo. Aqui, o que é que nós fazemos? Aproveitamos os ensinamentos dele, aproveitamos essas coisas, não julgamos a pessoa dele. Quantos de nós não tem paciência para conversar com pessoa que ignora aquele assunto do qual você está falando? Porque o ignorante não é burro. O ignorante é aquele que ignora determinado assunto. Então, quando você é um expert naquele assunto, como aqui era o caso dele, conversar com pessoas ignorantes daquele assunto se tornava impossível pela própria personalidade dele. Entende? Então, nós não vamos julgar, ele simplesmente não conversava. Vamos conversar só os grandões aqui. Talvez por isso ele tenha perdido a disputa de qual é a academia Yeshiva que vai ser a preferida dos estudiosos talmúdicos, que foi Hillel. Aqui também, como uma passagem anterior, as palavras Kol Adam
podem ser traduzidas como o homem inteiro. Eu gosto disso, porque assim, quando diz acolhe todo mundo, né? Todos os homens, esse Kol Adam pode ser o homem inteiro. E o que é o homem inteiro? Em outras palavras, se houver algo na pessoa que lhe desagrada, olhe para a totalidade de sua personalidade e encontre suas boas qualidades. Daí você será capaz de acolhê-la com um semblante agradável. Entende? Quando você vai receber alguém assim, ai meu Deus do céu, eu falei Deus aqui, Deus do céu. Ai, essa pessoa assim, você só vê as coisas negativas. Então, você tenta olhar o homem por inteiro, Kol Adam, inteiro. E você vai perceber que existem coisas boas ali, né? Sempre o potencial positivo, sempre. E aí você consegue melhorar o seu semblante, receber a pessoa, até porque você não sabe o que a pessoa passou no dia, né? Então vamos ser cordiais. Está implícito neste ditado um otimismo fundamental do judaísmo concernente ao futuro do homem no mundo e acolhe toda a humanidade com um semblante agradável. Não rejeite o recém-nascido por medo de que ele irá superpovoar o globo. Não fique preocupado com a explosão populacional, com a possibilidade de não haver comida suficiente para todos. Não defenda o controle de natalidade, porque está apreensivo com a diminuição de nossos recursos naturais. Aquele que concedeu a vida também concederá o sustento. Aqui eu quero dar um mega adendo, que é o seguinte: quando diz aqui, não defenda o controle de natalidade, o que o senhor Irving Bumin está querendo dizer é que não tenha raiva lá do recém-nascido só porque ele vai superpovoar o globo, né? Mais um. Não fique pensando em controlar a natalidade porque não vai ter o que comer com as pessoas. Quando Hashem disse crescer e multiplicai, entendia-se, né, que nós cresceríamos, nos multiplicaríamos e nos sustentaríamos, e tudo seria, né, o nosso livre-arbítrio sendo utilizado para as coisas certas, boas e éticas, nada falta, né? Tem uma das histórias que ensinam ali, se você senta à mesa com 20 lugares e está faltando para um, alguém ficou com 2. Essas coisas não eram não é o previsto por nós, não é o ideal, né? O ideal é que todos tivessem. Então é nesse sentido. É quando você vai pensar em ter um monte de filhos, você tem que saber que crescer e multiplicar não é ter os filhos e jogá-los na vida. Ter os filhos deixa que o governo que banque. É o bolsa isso, o bolsa aquilo. Não é nesse sentido, tá? É que você sabe que você vai precisar sustentá-los até que eles possam caminhar com as suas próprias pernas. Então não vamos interpretar esta fase aqui, este momento aqui, como se a Mishnah estivesse dizendo, vai lá e tenha um monte de filho e pronto, vamos povoar esse mundo aqui, tá tudo populacionado mesmo. Não é nesse sentido. Vamos ser coerentes e ter discernimento, né? Bom, o conceito por trás da lei de Shabat é que o Todo-Poderoso completou seu trabalho de criação. Lembrem que ele não descansou porque Hashem não fica cansado. Ele parou de criar naquele dia, tá? Dia também é metáfora. Portanto, este é um mundo completo. O homem de todos os mundos possíveis, o melhor de todos os mundos possíveis, para a tarefa a cumprir. Hashem fez o mundo exatamente com relação exata daquilo que nós precisamos cumprir. Deus não erra, né, gente? O judeu, vamos ler a pessoa. Então, a pessoa que vive, o ser humano que vive no mundo criado por Hashem, nunca cairá presa da visão míope, malthusiana de que as guerras são necessárias para manter a população em xeque. E acolhe toda a humanidade com um semblante agradável. Olha essa parte aqui. Esse livro, tá? Quando eu vou ler uma partezinha aqui, vocês vão entender em que época é. Sr. Irving Bumin, ele nasceu em 1901, esse livro foi escrito em 1960 e poucos, né? Que é o quê? Comentários sobre as Mishnah. Mishnah sabemos, né? Mishnah lá no 20 e 30 da Era Comum.
Shammai e Hillel, essa aqui. Mas os comentários do Sr. Irving Bomim têm a ver com a Mishnah e ele traz para o mundo dos dias de hoje. Mas quem são o mundo dos dias de hoje para ele é lá em 1900 e pouco, tá? Vamos compreender isso. Então, e acolhe toda a humanidade com um semblante agradável. Quando o mundo precisava tanto de mais combustível do que a madeira podia fornecer, o Criador abriu os olhos do ser humano e ele descobriu o carvão. Olha isso. E mais tarde, o petróleo. Mais recentemente, os segredos da energia nuclear foram desvendados. Entende em que época é, né? E com isto, vastas e novas possibilidades estão abertas diante de nós. Então aqui nós não vamos falar se o ser humano soube ou não utilizar, não é? Utilizar a energia nuclear, sabemos as coisas que aconteceram. Então não vamos entrar nesse mérito. O que ele quis dizer aqui foi que quando a necessidade aumenta, a população aumenta, as necessidades mesmo do ser humano aumentam, Hashem abre os olhos dos homens e as coisas aparecem. Então, o que apareceu? Apareceu energia nuclear, apareceu o quê? O homem não descobriu nada, pensem nisso, e não criou nada. Então, o carvão, o petróleo. E o que é que nós podemos dizer sobre os dias de hoje? Isso que eu estou aqui fazendo com vocês, a internet. Alguém que está assistindo, alguém ainda tem dúvidas de que a internet é a mão de Hashem sobre a inteligência humana para que nós descobríssemos isso? Onde nós hoje podemos falar com o mundo inteiro em tempo real, aprender, ensinar, assistir a coisas lúdicas, lazer e tudo mais, empreendimentos. O mundo que está cada vez mais separado junto virtualmente. Mas daí as pessoas vão dizer, as pessoas estão se separando, não querem mais, elas estão só no mundo virtual. Também não é o mérito, porque Hashem trouxe, né? Hashem abriu os olhos para a energia nuclear. Quem a utilizou mal fomos nós. Abriu os olhos para a internet. Quem a utiliza mal somos nós. Entende? Então, não vai faltar comida. Mas faltou. Se nós fizermos alguma coisa errada. Porque Hashem vai mostrar onde está a plantinha, vai mostrar onde está a sementinha, vai mostrar onde está a terra fértil. Ele mostra, ele abre os olhos, os nossos olhos, não é? O Todo-Poderoso criou o mundo. E saibam, gente, foi Deus, tá? Foi Deus, tá? Não tem co-criador, tá? Ele providenciou tudo para seus habitantes. A comida, o combustível, as necessidades estão todas aqui. Cabe a nós, a família humana, gerenciar a propriedade divina para que todos recebam seu justo quinhão. Isso é maravilhoso. Cabe a nós, a família humana, gerenciar a propriedade divina para que todos recebam seu justo quinhão. Então, tudo é de quem? De Hashem. Quando nós fazemos as bênçãos e redimimos o alimento, nós adquirimos o direito de comer aquilo que não é nosso. Continua não sendo, nós só adquirimos o direito. O lugar onde nós moramos, a Terra, o nosso planeta, as estrelas, as coisas, todas as coisas que existem, inclusive as roupas que nós vestimos, tudo, até o livro aqui que eu estou segurando aqui na mão. Todas as coisas são nossa administração, não são nossas, nada é nosso. Nada é nosso, nem mesmo o corpo físico é nosso, né? É um pseudo nosso. Essa foi a Mishnah 15 do capítulo 1. Eu vou ler a Mishnah novamente em hebraico. Shammai Yomer. Shammai disse. Vamos lá olhar aqui, ó. Ase Torah ha keva. Emor meat. Vase arbe vereve mekabel et akol adam le besever panim Yosef. Que significa: faz do teu estudo da Torá um hábito permanente. Vamos fazer. Estamos fazendo, Hashem. Fala pouco e faz muito. Estamos treinando, inclusive Lashon Hará, não é mesmo?
Estamos treinando o Shmirat HaLashon. E acolhe todo homem com um semblante agradável. Esse nós vamos fazer o impossível, porque às vezes nós não recebemos as pessoas com semblante agradável. Vamos ler agora o Salmo 43. Se vocês gostaram, se vocês estão gostando, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhem com seus amigos, com seus não amigos, com seus parentes, com todo mundo. Comentem e shalom a todos. Tenham uma ótima terça-feira. Hoje é dia 5 de Shvat e eu não vou ler o salmo do dia 5, como eu já tinha dito, para nós podermos ir adiante, não chegar só até o 30. Então nós vamos, eu errei, hoje é dia 6 de Shvat. Eu também tenho uma equipe aqui que me ajuda, uma equipe aqui de uma pessoa que acabou de me dizer que hoje não é 5, hoje é 6. Então hoje é 6 de Shvat, então imagina só se eu vou saber qual é o do gregoriano. Hoje é 16 de janeiro de 2024 e nós vamos ler o Salmo 43. Então tenham uma ótima terça-feira, né? Tá. Faz-me... Ai, que bom. E rir também é bem bom, viu? Não vem com essa de que tem que ser super sério, porque não tem que ser super sério, né? Tem que ser super feliz, e se não for... vai sendo sempre feliz mesmo. Faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa. Ó eterno meu Deus, por que te abates então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. O beijo pode ser dado. O beijo na Torá, o beijo no Tanar, não é idolatria. Mas para explicar isso, precisamos de um vídeo inteiro ou de um nível rabino para nos explicar. Um grande beijo a todos, até qualquer dia.